Quero começar entendendo um pouco da sua leitura, opinião ali. O governo deve aumentar o teto de juros ali do crédito consignado do INSS. O quanto isso, de fato, né, você acredita que pode trazer ainda mais pressão para um cenário inflacionário? O governo está fazendo de tudo para gastar. E não é de espantar ninguém que o crédito consignado vai ser uma das válvulas para botar mais dinheiro na economia. Enquanto o governo continuar subsidiando crédito, vai ter consumo. Enquanto tiver consumo, vai ter gente comprando um monte de coisa e se endividando. Isso pesa do ponto de vista fiscal e também coloca pressão na inflação. Muita pressão na inflação. A inflação desse ano, apesar de já estar projetada para 5% nas expectativas, o meu número é 7%. E eu venho dizendo isso há bastante tempo. E por que é 7%? Porque a pressão fiscal é gigante, o hiato do produto está positivo e deve estar positivo por pelo menos os últimos 9 meses consecutivos. Isso mostra que a gente não investiu o suficiente. Eu sei, a Gleisi Hoffmann ontem falou publicamente que cresceu 18% de investimento. Cresceu 18% porque vem de uma base muito baixa de 2022 para 2023 para 2024. Então é um problema estatístico, né? Se a gente cresce de 0 para 1 é 100%, mas o impacto no volume é baixo. Então essa pressão inflacionária é a aposta triplicada do PT e do presidente Lula para tentar se eleger, comprar tempo pelos próximos 2 anos e esperar que a crise aconteça depois da eleição. No entanto, como ele não tem o bônus, os dividendos do FHC, do Plano Real, como ele teve em 2002, e como ele não tem um boom de commodity por uma China pujante, a China está implodindo, ele não vai ter essa sorte da bomba estourar na mão da Dilma. A bomba vai estourar na mão dele no ano que vem. Ô Van Dijk, mas com um crédito mais elevado, ou um teto de juros mais elevado, isso não poderia desestimular a concessão? Assim como a gente está vendo algum desestímulo de concessão em outras frentes também, inclusive em bancos privados, que estão deixando de conceder crédito, até preocupação na construção civil, preocupação em concessões ali até justamente para desacelerar a economia. Com um teto mais elevado, tende a tirar crédito do mercado? Certamente tende a tirar crédito do mercado. No entanto, as pessoas têm buscado crédito mais barato. E o mais barato é o consignado porque ele é subsidiado, principalmente quando tem a ver com os créditos oferecidos pelo governo, por agentes do governo, pelos bancos do governo. Então o que acaba acontecendo? O sujeito acaba substituindo o crédito privado, que tem um custo muito mais elevado, pelo consignado para consumir. Esse afã consumidor só vai parar quando tiver desemprego, quando o desemprego começar a crescer. Então eu vejo sim que tem um ponto, obviamente economicamente, que faz sentido, que vai diminuir a demanda. No entanto, o volume total vai haver uma substituição do crédito privado pelo subsidiado no consignado. E as pessoas não vão parar de consumir. Ô Van Dijk, a gente sempre bate nessa tecla da preocupação com o risco fiscal, desse fiscal mais expansionista. O governo foi muito cobrado a apresentar um pacote, apresentou, ficou aquém, claro, né, do que o mercado esperava. A gente viu todo essa deteriorização da confiança do mercado em relação ao governo, e há um entendimento, né, ali que o governo continua ainda fazendo a política de expansão fiscal, seja via crédito consignado, seja via aumentando, autorizando novos empréstimos, inclusive para municípios e estados. A leitura que fica é que o governo não entendeu ou não quer entender que enquanto a gente estiver com essa política expansionista, a gente não vai ter o mercado de antes, dólar mais baixo, inflação comportada, juros menores. Onde de fato ali o governo não quer entender, ou por que não quer entender e precisaria conter mais essa expansão fiscal? Paula, o governo entende perfeitamente. O que ele não quer é abrir mão de um projeto de poder. Mas ele entende. Ignorantes e idiotas não estão no governo. Existem pessoas que têm um projeto de poder. Enquanto eles conseguirem, através de crédito subsidiado, mesmo que com taxas levemente mais altas, mas que eles consigam impulsionar a economia,
reina aquela ideia que é uma ideologia, não é nem mais uma teoria econômica, porque ela já foi desprovada de maneira cabal, que um pouco mais de inflação gera um pouco mais de crescimento e tudo bem. A gente viveu isso no final dos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, que culminou com a hiperinflação. É exatamente esse o projeto. O projeto é crescer, só que nós não estamos nos anos 70. Só que a produtividade não vem crescendo na toada que crescia nos anos 70. A gente não tem acesso a crédito barato. Naquela época a gente teve crédito barato, crédito internacional, que desencadeou na crise da dívida externa. Então a gente tem um cenário muito diferente, só que a ideologia, só que a maneira de pensar por trás não mudou. Mas não existe ignorante, não existem idiotas. Existem pessoas que têm um projeto de poder e que vão usar esse projeto de poder, como fizeram no governo Lula 1, 2 e Dilma 1 e 1,5, né? Que empurra com a barriga, chuta a lata pela rua, mas tem uma hora que a conta chega. A conta chega mais cedo, de novo, porque não existem dividendos atualmente de um projeto, talvez o projeto mais importante da história brasileira desde o descobrimento, que foi o Plano Real. Eu acho que tem 2 dias importantes na história brasileira, é o descobrimento do Plano Real, o resto é brincadeira. E, com isso, o Brasil se transformou num país mais sério, com uma âncora inflacionária. Nós estamos flertando com a possibilidade de abrir mão dessa âncora inflacionária. A gente já abriu mão da âncora fiscal, que impacta a inflação. E o segundo sapato a cair, o cara pendurado lá em cima, né, o sapato caindo do fio, significa o seguinte, que a gente está próximo a abrir mão da âncora cambial, que tem também uma retroalimentação na inflação. Com isso, a gente começa a flertar com os problemas dos anos 80 e 90.